noite, meus amados irmãos. Hoje, mais um culto, infelizmente não é presencial, mas é um culto que nós podemos adorar o nosso Deus, você aí da sua casa e nós aqui. O pessoal da música, o pessoal dos instrumentos, o pessoal da aparelhagem, do equipamento que faz isso tudo sair aí para vocês. Então nós queremos adorar a Deus e te convidamos para adorar conosco, ainda que distante. E indignados porque esse governo, ele manda fechar, manda abrir, manda fechar, manda abrir, e tem muita coisa errada aqui. Nós não podemos permitir isso não. Os botecos estão sempre derramando de gente, e nós é que temos que pagar a conta. Então nós estamos pedindo para você também orar, porque esse pessoal não faz por mal, faz porque não tem Jesus no coração. Então vamos orar por esse pessoal todo. E eu gostaria de ler com você: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Bondoso Pai, nós te agradecemos por mais esse momento de culto e queremos que a tua graça seja sobre nós aqui e sobre os nossos irmãos em seus lares. Abençoa a nossa igreja, abençoa as famílias, e que o Senhor seja servido com o nosso sacrifício, o Senhor seja servido com o culto que a ti prestamos. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Minha irmã, meu irmão, boa noite a você que nos acompanha. É um privilégio estarmos aqui reunidos mais uma vez para podermos adorarmos, cantarmos, abrir nosso coração, nosso entendimento para o Senhor. Eu quero rapidamente falar Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, versículo 22 e seguintes. É o episódio em que Jesus, tarde da noite, sai para orar, e ele pega um barco, e logo adiante ele se encontra com seus discípulos, e Pedro vem ao encontro dele, e ao ver andando por sobre as águas, Pedro também pede para que ele possa andar por sobre as águas, assim como Jesus Cristo. E Jesus Cristo atende o pedido de Pedro, diz: venha, e Pedro começa a andar sobre as águas junto com Cristo. Só que rapidamente Pedro, ele desfixa aqueles olhos que até então estavam fitos em Jesus Cristo. Pedro desfoca e começa a se afogar e grita e pede para que Jesus venha salvá-lo. Pedro é a analogia, é a metáfora do ser humano, e principalmente em tempos de pandemia, nesses tempos tão difíceis, que a gente desfoca, a gente tira os nossos olhos de Jesus, e a gente começa a nos sufocar, e a dar mais atenção a tudo que nos acontece ao nosso redor, do que a Cristo Jesus. Nós iremos cantar, e nós iremos adorar, nós iremos abrir o nosso coração a Jesus Cristo, e eu oro, nós oramos, para que você não retire os olhos de Jesus Cristo, mantenham fitos no seu Senhor, o único autor e consumidor da nossa fé. Vamos lá? Te busco, te procuro, Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco,
como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, pode me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, pode me ouvir. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo
Essa é a nossa oração, Senhor. Eis-me aqui. Aqui está a tua serva, o teu servo, a tua igreja. Jesus, estamos aqui e pedimos, imploramos, suplicamos mais uma vez que o Senhor revisite-nos, revista-nos com teu poder, com teu amor, com teu entendimento, com tua graça, com tua misericórdia. Cubra-nos com teu manto, proteja-nos de todo mal, de toda maldade, de toda doença, de todo vírus. Cuide da gente, Senhor. Nós estamos aqui e pedimos, Senhor, imploramos, Senhor. Abençoe este culto e abençoe agora o teu servo que irá ministrar aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, do capítulo 15, onde leremos de 18 a 21. Capítulo 15, de 18 a 21. Presta atenção na leitura, é muito importante. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Meus amados e queridos irmãos, nós vamos orar mais uma vez, rogando a bênção de Deus para que a mensagem possa falar no seu coração. Bondoso Pai, louvado seja o teu nome por mais este momento de culto, neste domingo à noite, para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa cada vida que ouvirá esta mensagem, e que a tua palavra seja aplicada em nossos corações. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, queridos irmãos, o mundo que nós estamos vivendo é um mundo, para os otimistas, está ficando ruim. Para os pessimistas, ficou ruim há muito tempo. Então o que eu quero chamar a sua atenção é que o cristão está neste mundo da mesma forma que o ateu. Nós respiramos o mesmo ar, nós vivemos na mesma cidade, trabalhamos nos mesmos lugares, casamos nas mesmas igrejas, compramos os mesmos carros, ou a motocicleta ou a bicicleta, andamos nos mesmos ônibus. Não tem jeito, nós estamos inseridos no mesmo contexto. E o cristão tem que fazer uma auto-reflexão para saber como ele está se comportando nesse meio em que nós estamos plantados. Deus nos plantou aqui, Deus nos colocou nesse lugar. E aqui nós vemos Jesus Cristo, na sua sabedoria, Ele conforta os discípulos, Ele promete aos discípulos um outro Consolador. Ele agora vem falar da videira e dos ramos, é exatamente o que eu estou falando com você. Veja bem, a videira e os ramos. Jesus, através
do evangelista João está dizendo: você está na videira. Se você estiver na videira, não tem como não dar fruto. Se estiver na videira, só tem uma saída: dar fruto. Porque se você não der frutos, é porque você não está na videira. Então você quer um termômetro? Você quer saber se você está na videira? Você quer entender quais são os seus frutos? Meus amados, o mundo está odiando os crentes. O mundo sempre odiou os crentes. O mundo não anda gostando dos crentes. Porque se o mundo gostasse de nós, é porque nós seríamos como o mundo. E o texto está falando que se o mundo vos odeia, primeiro, antes de vocês, o mundo odiou a mim. Mas se ouvir a minha palavra, vão ouvir a vossa também. Meus amados e queridos irmãos, eu quero falar para vocês, quando o evangelista João está falando sobre o ódio que o mundo tem dos crentes, ele está falando num contexto onde a maioria dos apóstolos já tinham sido degolados, mortos, a maioria morta. Então, ele está falando para uma igreja que de fato, verdadeiramente, era odiada. Ela era odiada, em primeiro lugar, que são só 2 lugares, viu? Ela era odiada, em primeiro lugar, pelas autoridades. A vida inteira Jesus sofreu com essas tais autoridades. E mesmo assim Jesus falou assim: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus Cristo nunca se contrapôs, a não ser as coisas do reino, em rebeldia contra as autoridades. E quando o texto nos mostra que o mundo nos odeia e as autoridades estavam perseguindo o povo de Deus, estavam perseguindo os cristãos. Por que estavam perseguindo? E João aqui, ele é muito claro. João aqui, ele faz 2 grupos distintos. Ele fala que um grupo é a igreja, o outro grupo é o mundo. Um grupo é branco, o outro grupo é azul. Um grupo é de Deus, o outro grupo é do diabo. Ele fala isso com muita clareza. Para João, sabe esse negócio de ficar em cima do muro? Não existia. Você é crente ou não é crente? Ah, eu sou neutro. Então você não é. Você não é da igreja. Não existe negociação, princípios. Não existe uma possibilidade de meio termo. Sabe o que você tem que entender? Que o mundo odeia a gente, as autoridades odeiam, em primeiro lugar. Então você tem que fazer o seguinte: de que lado você está, mundo? Eu estou do lado de lá, tá bom, eu vou ficar do lado de cá. Então eu vou para aí, tá bom, eu vou para lá. Não dá para misturar. Quando você é igreja no meio do mundo, é diferente. Você está no mundo para levar a luz. Você está no mundo para que o mundo seja temperado. Você está no mundo para que o mundo te acompanhe. Agora, o que tem acontecido é o inverso. Nós estamos vendo o mundo tragar as famílias cristãs. Nós estamos vendo o mundo devorar os nossos jovens. Nós estamos vendo o mundo ensinar e aliciar as nossas crianças. Nós estamos vendo o mundo fazer com que pastores e líderes fiquem amando vil metal ao invés de adorar a Deus.
Não tem duas coisas, é de lá ou é de cá. Se você entrar no mundo é para representar a Deus. Você sabe por que as autoridades não gostavam do povo de Deus? É porque o povo de Deus não é desse mundo. O povo de Deus é visitante. O povo de Deus é um expedicionário. O povo de Deus, ele está ali por pouco tempo. Ele é um intrometido. O povo de Deus está no lugar onde não tem lugar para ele. Os hábitos, os costumes, o dia a dia é diferente. Nós somos cidadãos de outra pátria. Entende isso? Por isso que as autoridades não gostavam de Jesus. Jesus, ele era um viajante. E ele estava fazendo seguidores. Então, essa época, a igreja, ela estava vivendo uma ameaça intensa, vivendo uma perseguição intensa. Ela era perseguida e os cristãos eram perseguidos por causa de Jesus. Como é curioso você olhar que Jesus Cristo, ele estava no meio de um povo bem heterogêneo. Na Ásia, na África, na Europa, tinha pessoas de todo jeito. Baixa, alta, gorda, magra, bonita, feia, rica, pobre, todo jeito. Parece a nossa sociedade. E exatamente esse povo que estava sofrendo sobre os impérios. Esse povo estava sofrendo sobre os imperadores, os reis. Aí vem César, destrói os imperadores, vem César, destrói os reis, e pega esse povo e fala para o povo: eu sou César, eu vou dar para vocês comida, eu vou dar para vocês proteção, eu vou dar para vocês sonhos, eu vou dar para vocês futuro, eu vou dar para vocês paz. É a tal da paz romana. O que acontece? Esse povo todo precisava de um Deus, e eles então, como César era bem visto, eles na Ásia começaram a cultuar César. E isso veio impregnando e chegou em todos os lugares, e César então era cultuado. Presta atenção que é interessante isso. César era cultuado, eles tinham que oferecer incenso a César. Depois que oferecesse incenso a César, podia cultuar outro Deus se quisesse, mas tinha que oferecer incenso a César e tinha que adorar César. E o povo cristão sabia disso. Quem levasse incenso e oferecesse a César, tinha acesso aos empregos públicos, tinha acesso à sociedade, tinha acesso à religião, tinha proteção do Estado. Quem adorava César tinha tudo de bom e melhor. Aquele povo que era escravo sofrido agora estava liberto. Aquele povo que não tinha esperança agora estava tendo esperança. E assim vai. Por isso o povo adorava César. Aí vem Jesus, um estrangeiro, intrometido, pregando que César não é Deus, que ele era Deus. E os seus seguidores também rejeitavam adorar a César, rejeitavam oferecer incenso a César. E aí, João, ele está falando é nesse contexto, que o mundo vos odeia, e era ódio de verdade, era morte na certa. O imperador não estava brincando. O magistrado da época, ele chegava diante de um assassino, diante do mau caráter, diante de uma pessoa de má índole, e perguntava para ela: você é cristão? Se ele dissesse: sou cristão, já era condenado à morte. Se ele dissesse: sou de César, ele era liberado.
O crente não precisava fazer nada, mas ele era condenado à morte simplesmente por falar que era cristão. Eu não ofereço incenso a César, eu não adorarei a César. É isso. Então por que eu estou te falando isso, meu irmão? Quando o texto do capítulo 15 fala que vocês serão odiados porque eu sou odiado, e por minha causa vocês serão odiados, preste atenção no que eu estou falando, que é muito importante para você ter um embasamento bíblico e levar Deus a sério. E se você já leva Deus a sério, ajude outras pessoas que não estão levando a levarem Jesus a sério. Meus amados, o cristão merecia a morte, o cristão ele era desprestigiado, o cristão ele era muito explícito à sociedade, e eles entregavam o cristão à morte, eles açoitavam o cristão, e o cristão ele era obrigado a ir perante o governo para testemunhar de Jesus, e ali mesmo ele era executado. E aí é que Jesus Cristo vem nesse capítulo e fala assim: por minha causa vos chamarão para testemunhar em meu nome. Entendeu isso? Jesus Cristo ele avisava antes. Não tem um cristão sequer na época de Jesus que vivia um cristianismo enganado. Não tem um cristão sequer que foi pego de surpresa na perseguição. Jesus Cristo sempre foi aberto, contou a verdade e dizia: se você quiser me seguir, cuidado, eles estão me matando e vão matar você também. Você quer mesmo? Meus amados irmãos, Jesus Cristo falou para eles: um irmão entregará à morte o outro irmão, o pai entregará o filho à morte, os filhos eles levantarão contra os seus progenitores e matarão seus progenitores. Vocês serão odiados, Marcos 13 e Mateus 10 fala: vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Está vendo? Você não está entendendo nada do que eu estou falando? Basta você ir compreendendo para você chegar aonde eu quero chegar. Então Jesus Cristo ele advertiu esses seguidores seus: o que vocês têm lá na frente? Estão entendendo? Vocês serão odiados e perseguidos. Meus amados, eu quero dizer para você que quando César foi elevado à posição de rei, nesse tempo antigo, existia uma deusa de Roma. Então eles pegaram César e fizeram com que ele fosse Deus. É por isso que César passou a ser Deus do império. E era muito bom ter esse imperador. Só que tem uma coisa, né? Se fosse cristão, o imperador ia ficar furioso, porque ele tinha que ser reconhecido como Deus. Então veio o seguinte: quando ele faz com que o mundo se volte e tenha uma vida confortável, e ele passou a ser adorado, Jesus Cristo estava pregando exatamente o inverso: vocês querem me seguir? Vão ser odiados. É isso que a gente vê nas igrejas hoje. O que a gente vê nas igrejas hoje é o seguinte: venha para a igreja que você vai ficar rico, venha para a igreja que vai sarar o câncer, venha para a igreja. Isso não é igreja de Cristo não, meus irmãos. Igreja de Cristo é adoração. Eu quero que você entenda que aqueles que adoravam o imperador, eles tinham a garantia e a lealdade do imperador. Roma era tolerante com esses que ofereciam incenso, mas eles era justamente o contrário para aqueles que se falavam cristãos. Não estavam dispostos a chamar César de Senhor.
Os cristãos não estavam dispostos, e por isso eles morriam. Mas, meus amados irmãos, vocês estão vendo que os cristãos, eles sofreram perseguições, porque eles adoravam a Cristo, e mais ninguém pagava o preço da adoração. Eles não se vendiam por prazeres momentâneos, eles não se vendiam por causa da segurança que César trazia para eles. Eles queriam adorar, e eles pagavam com a própria vida essa adoração. E eu quero falar, já para terminar, é que eles eram perseguidos pelo governo, se não adorasse o governo, mas eles eram perseguidos também pelo povo. A multidão odiava. Segunda coisa é que eles eram odiados pelo povo. A primeira é pelo governo, agora é pelo povo. A multidão odiava. De onde vinha esse ódio? De muitas coisas. Por exemplo, eles falavam que os cristãos eram escandalosos, que os cristãos eram devassos, que os cristãos eram insurretos. E o que é ser insurreto? Veja bem, se eu queimasse incenso e concordasse com a adoração ao imperador, eu não seria insurreto. Mas como eu não concordo, eu não aceito o imperador, eu falo que existe um outro rei, que é Jesus, eu estou provocando frente a frente os meus compatriotas que adoram César. Sabe qual era o conceito de bom cidadão lá, meu irmão que está em casa? O conceito de bom cidadão, bastava queimar incenso para César. Esse era o conceito de bom cidadão. Aí depois do povo achar que o povo de Deus era teimoso, eles também falavam que os crentes eram canibais. Por quê? Porque eles comiam e bebiam o sangue de um homem. Canibais. Quando Jesus Cristo falou que este é o meu corpo partido por vós, quem comei dele todos, este é o meu sangue, bebei dele todos. Eles não eram capazes de entender o significado de tudo isso, mas servia de pretexto para eles dizerem que os cristãos eram canibais. Mas também eles falavam que os cristãos tinham uma imoralidade, uma promiscuidade. Por quê? Porque nas festas dos cristãos tem o ágape fraternal, e no ágape fraternal é aquilo que o apóstolo Paulo tanto pregou, o ósculo santo. E no ágape fraternal eles se abraçavam e se beijavam com o ósculo santo. Mas quem quer aumentar e quem quer destruir, falava que eles tinham uma vida de perversão, porque eles faziam festas e ficavam se beijando. Por fim, fala que eles eram incendiários, porque se você olhar, o Velho Testamento fala que vai arder no fogo e enxofre, quem não for de Deus, vai ficar queimando o resto da vida, durante a eternidade. Então esses elementos, eles ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, segundo a segunda epístola de Pedro. Meus amados, eu disse que estou terminando, e estou mesmo, e eu quero que você saiba de algumas coisas. Eu queria que você pensasse se você entendeu o que é ser perseguido. Sabe o que o texto fala? Que Jesus Cristo, Ele nos desenraizou, Ele nos tirou desse mundo. E quando a Bíblia fala que esse povo nos odeia,
Sabe o que é odiar aí? Eles ficam prestando atenção na sua vida, para botar defeito, para te perseguir, e o crente não tem entendido isso. As pessoas estão olhando para o crente como se fossem fiscais de Deus. Qualquer pisada em falso que o cristão der é um prato cheio para o diabo. E eu fico triste. E se você que está me ouvindo, escute. Se você não estiver levando Jesus a sério, se você está indo à igreja, mas não bota os ensinamentos de Jesus para nortearem a sua vida, que pena. Nós temos crentes hoje que mentem mais do que as pessoas do mundo, são especializadas em mentira, crentes que são especializados em enganar pessoas com os seus negócios, crentes que são especializados em burlar o imposto de renda, crentes que são especializados no mau humor, crentes que são especializados em passar de mão em mão nas festas e nas noitadas. Que isso, meu amado? Crentes que estão acostumados a traírem o seu cônjuge, filhos que estão mentindo para os pais, crentes que estão pegando a bolsa aí, essa ajuda do governo, sem necessidade. Ah, meu amado irmão, Jesus Cristo não prega que você vai ter vida mole, não. Só que, em comparação, você não pode esquecer que você é um cidadão que está aqui por um tempo pequeno, e é para representar o reino de Deus, e aqui você não será bem-vindo. Você vem num campo alheio, você está destruindo o inimigo, você está salvando pessoas, você está buscando pessoas do inferno e trazendo para o céu. Não deixe de fazer isso, dê testemunho, viva uma vida com Jesus, viva como crente, renuncie o pecado, não queime incenso a César, adore a Jesus. Meus amados, eu termino falando o seguinte: você deve estar cansado de ver atleta que põe uma fitinha na testa, 100% Jesus. Aquele atleta, depois você fica sabendo pela mídia mundial, que aquele atleta 100% Jesus, que se declara cristão, importou uma pessoa do Brasil e foi para onde ele estava para fazer sexo. Você está cansado de ver esse tipo de procedimento dentro da igreja. E quando eu falo igreja, meus irmãos, eu não estou falando do Jardim Botânico. Eu estou falando da igreja de Jesus, que quem vai ouvir essa mensagem aqui, além do pessoal da nossa igreja, isso aqui vai para o mundo inteiro. Então nós queremos que você tenha consciência, 100% Jesus, viva 100% Jesus. Cuidado, amanhã pode ser muito tarde, consagre a Deus, que Deus nos abençoe, amém? Irmãos, eu quero dar alguns avisos, e se você porventura não deu o seu dízimo ainda, por favor, irmão, colabore com a igreja, que a igreja tem os seus compromissos que não param. Consagre a Deus a sua fidelidade. Se você já fez, ótimo, muito bom. Então nós queremos agora dizer aos amados irmãos, que se você não tiver em nenhum grupo de oração, fale com o pastor Manuel e entre num grupo de oração. Se você não estiver em nenhum grupo de estudo, que é o chamado pequeno grupo, por favor, entre num pequeno grupo, aprenda a Bíblia, porque se a gente não aprender a Bíblia, o primeiro pregador importante que a gente escutar, que vai falar heresia, besteira, você vai entrar naquela barca. E é por isso que você deve estudar a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.
E agora, irmãos, ide em paz. Ficar em paz na sua casa. Que o amor de Deus, a misericórdia do Espírito Santo e as ternas consolações sejam com todos aqui, com todos que estão nos seus lares, com todos que estão espalhados pelo mundo todo. Que sejam com todos, hoje, para todos sempre, pelos séculos dos séculos.